Olá, amigos. Meu nome é Osni Teles Orselli. Certamente muitos de vocês me conhecem, mas eu tomo a liberdade e peço licença para vocês de fazer uma breve apresentação. Eu sou engenheiro mecânico, formado há muito tempo, há 50 anos, pela Escola Politécnica de São Paulo, e também sou engenheiro de segurança do trabalho, já formado há algum tempo. E há aproximadamente 28, 29 anos, eu me dedico e me dediquei todo esse tempo ao estudo, à pesquisa, à produção, enfim, a divulgar a ergonomia. Eu tive o primeiro contato com a ergonomia nos Estados Unidos, há esse tempo que eu acabei de falar para vocês. A minha formação é de executivo, de gerência. Eu fui gerente de produção, chão de fábrica, fui diretor de empresas multinacionais na Europa e nos Estados Unidos. E para mim, eu confesso a vocês que naquela época eu era totalmente divorciado à segurança do trabalho e muito menos a ergonomia, que nem se falava muito disso. Eu só comecei a tomar em contato com a ergonomia quando eu resolvi montar uma organização, uma empresa, ainda nos Estados Unidos, e lá eu encontrei um médico amigo meu, um especialista em coluna vertebral, muito meu amigo, brasileiro também, e ele me chamou a atenção para um trabalhador, para um associado, numa loja de eletrodomésticos, que ele estava carregando caixas de TV, de aparelhos elétricos, etc., para colocar no carro dele, no nosso carro, na van, na minivan dele. E ele, nessa oportunidade, ele me chamou a atenção, veja só, Osni, como aquele associado, como aquele empregado, ele está adotando segurar a caixa de uma maneira muito interessante. Isso aí é ergonomia. Você sabe o que é ergonomia, Osni? Eu falei, não tenho a menor ideia. Procure saber. E outra coisa, ele está usando um cinto abdominal lombar, que foram os americanos que criaram e inventaram isso. Eu acho que você devia trazer esses produtos ergonômicos para o Brasil. E isso me deu um start. E, na realidade, eu tinha uma empresa nos Estados Unidos, tinha acabado de criar com um sócio norte-americano, e eu comecei a focar neste cinto abdominal lombar. Falei, vou trazer isso para o Brasil. Afinal de contas, um dos maiores especialistas em médico de coluna vertebral havia me recomendado. E lá eu fui, consultei o meu sócio e descobrimos quem é o pai, quem que inventou, quem criou esse cinto abdominal lombar. E nós dissemos, olha, queremos fazer um acordo comercial, nós queremos comprar de vocês, queremos importar esse negócio de vocês e levar isso para o Brasil. E aí ele me disse, olha, aqui é uma empresa médica, é uma empresa de ortopedia, é uma empresa que nós focamos muito na saúde. E a gente não gosta de vender produtos ergonômicos como se fosse um produto mercantil, comercial qualquer, de maneira alguma. Você, para ser nosso parceiro, para eu autorizar vocês a comprarem, enfim, terem contato com esses nossos produtos e até comercializarem esses produtos, você vai ter que estudar ergonomia. Mas onde eu vou estudar isso? Vai estudar aqui. Aqui nós temos uma escola de ergonomia, nós temos pesquisa de ergonomia, você vai ver que nós temos um arsenal de ergonomia, você vai encontrar os clientes imensos, os maiores clientes de logística, de guarda de volumes, as grandes empresas que vocês podem imaginar nos Estados Unidos, eles são todos clientes nossos. E nós descobrimos que não é só o produto, não é só a cadeira, não é só o cinto, não é só um suporte de braço que vai fazer com que o associado, o trabalhador, tenha o seu risco de lesão na coluna, lesão no braço, enfim, uma lesão músculo-esquelética, sem um estudo de ergonomia. Bom, feito isso, eu, como engenheiro mecânico, engenheiro de produção, engenheiro cartesiano, né? 2 mais 2 é 4, eu comecei a ter contato com essa organização, com essa escola, e fiquei fascinado. Falei, puxa vida,
E aí eu descobri um aspecto interessante. Quando eu, além de estudar ergonomia, como eu acabei de falar para vocês, eu também participava de visitas que essa organização, que essa empresa fazia com grandes corporações norte-americanas. E eu comecei a perceber que todo mundo ali investia muito em ergonomia, aplicava ergonomia, produtos ergonômicos, pausas, descanso, alimentação, ambiente, iluminação. E aí eu, nos meus velhos tempos da Escola Politécnica, lá pelos idos de 1966, 67, eu estudava Taylor, eu estudava Ford, o Taylorismo, o Fordismo, aonde ensinavam a gente o quê? Aumentar a produção, aumentar a cadeia de produção, a linha de produção, né? Quem introduziu a linha contínua de produção foi o Ford, o Fordismo, a fim de você ganhar produtividade, a fim de você ganhar eficiência, eficácia e a fim de que você, a empresa, enfim, pudesse ganhar mais dinheiro. E eu vi que a situação era completamente inversa. Como inversa? Havia pausas, havia descanso, havia conforto. Aquela impressão que eu tinha da época do Fordismo, e praticamente a empresa queria arrancar o couro do trabalhador, era totalmente diferente. E um fato que me chamou a atenção, já que eu já estava estudando ergonomia na empresa, é de que a maioria das empresas, elas aplicavam soluções, treinamentos, produtos, enfim, elas aplicavam a ergonomia da empresa muito mais além, muito mais acima do que as normas americanas de segurança do trabalho impunham ou determinavam. E comecei a perguntar, mas não conheço americano bonzinho, americano dá presente, dá dinheiro para cada um, assim. A imagem que eu tinha era justamente a imagem do empresário americano que gosta de tirar, pelo menos a minha impressão que eu tinha, de tirar o couro do trabalhador. E aí o pessoal disse, olha, o negócio aqui é o seguinte, nós americanos, nós norte-americanos, nós aprendemos já faz algum tempo de que o trabalhador, o associado, por isso que a gente não chama mais de trabalhador, ele é um associado, isto é, um sócio, ele faz parte da nossa empresa. Ele é um conjunto, e o principal conjunto da empresa é o elemento humano. Se esta pessoa trabalhar com mais conforto, com mais alegria, sem dores nas costas, sem dores nos braços, sem dores musculares, sem riscos de lesões na coluna, ele vai produzir muito mais. Ele vai vestir a camisa da empresa, ele vai interagir com os outros setores, ele vai apreciar vir a trabalhar, afinal de contas, a maior parte do nosso tempo, das nossas vidas, nós passamos no trabalho. Né? E aí, disse, e qual é a conclusão? A conclusão é que todo mundo ganha, todos ganham, as empresas ganham, o associado ganha, o governo ganha, porque há um aumento de produtividade, há um aumento de eficácia, há um aumento geral de lucros, enfim, o empresário começa a ganhar mais, o empregado, o associado, ele começa a ganhar mais. E o governo também ganha porque as despesas de seguro saúde, de seguro doença, etc., elas caem. E isto me fascinou, me marcou muito a minha vida e a partir dessa data eu resolvi na minha vida, eu vou divulgar, eu vou ensinar, eu vou trazer a ergonomia para o Brasil. E a partir disso nós criamos uma empresa aqui no Brasil, a Brás Golden, o nome que a gente sugeriu e que ela existe até hoje. E no início, o que nós fazíamos? Nós começamos a divulgar ergonomia. A NR17 estava começando aqui no Brasil, a NR17 estava em discussão, e aí eu comecei a entrar em contato com vários setores empresariais aqui do Brasil, os centros das indústrias, Ciesp, Fiesp, enfim, todo esse povo, a Bimac e outras empresas, e comecei a tentar divulgar a ergonomia. Confesso
que no início tive algumas resistências. Afinal de contas, era um negócio completamente novo, era um negócio diferente, onde já se viu um brasileiro, eu praticamente pregava no deserto. Mas rapidamente eu percebi que a coisa não era assim, ao contrário, e as nossas ideias, as minhas ideias, eram muito bem aceitas. Alguns até eu pagava para provar que acontecia isso, e os resultados eram absolutamente significantes, como, aliás, o foram nos Estados Unidos. E aí nós criamos a Brás Golden a fim de proporcionar cursos, palestras, etc. E, naquela época, nós começamos, então, a importar produtos ergonômicos. Os primeiros apoios de pé, descanso a pé que chegaram no Brasil, o primeiro eu trouxe embaixo do braço, ainda importado, e começamos a comercializar. Aqueles apoios de teclado, aquilo que você hoje compra em qualquer loja de informática, os mousepad com aquela protuberância para você fazer com que, quando você usa o mouse, não haja flexão nos seus pulsos, né? Eu também comecei a trazer de lá e a importar de lá. E, claro, também os famosos cintos abdominais lombares, aonde lá eu aprendi que os cintos precisam ser flexíveis, transpiráveis e têm que ser feitos com carinho, com matéria-prima de primeiríssima qualidade, a fim, inclusive, de não inverter a coisa e prejudicar o trabalhador. E começamos, então, ao mesmo tempo, a oferecer os serviços, né, os treinamentos, o treinamento, inclusive, de ergonomia, de conscientização, que eu aprendi isso lá. Não adianta você dar um cinto, dar um aparelho, alguma coisa para o associado, se você não ensinar aquele associado que ele tem que se preservar, não é só no ambiente de trabalho, mas ele tem que se preservar a saúde dele em todos os locais que ele possa existir. Em casa, portanto, no lazer, na praia, no camping, na trilha, enfim, em todos os momentos ele tem que preservar a sua saúde e não só no ambiente de trabalho. E aí tem um detalhe interessante, que vocês sabem até melhor do que eu. É o famoso associado que chega com dor nas costas, que chega com uma lesão, e aí ele adquiriu essa lesão fora da empresa. E vocês sabem como é difícil a empresa, a organização, provar para as autoridades de que aquela patologia, enfim, aquele problema de saúde foi adquirido na própria empresa. Então, os americanos disseram, se você conseguir preservar a saúde do trabalhador em todos os momentos, você resolveu o problema de uma maneira inteligente, né? Vamos, então, treinar esse povo a carregar peso. Vamos pegar o caso específico de levantar, manusear carga, peso. Não vamos só ensinar ele a pegar aquela caixa, aquele produto aqui na empresa, mas vamos ensinar ele a carregar a televisão para a sogra, quando a sogra pedir para transportar. Vamos ensinar a ele que ele deve ter uma postura correta, inclusive no computador de casa. Vamos ensinar a ele que a mochila que ele vai usar na trilha, a churrasqueira que ele vai colocar na praia, tem que ter uma altura ajustável, enfim, em função da sua estatura, de maneira que ele possa usufruir da ergonomia em todas as ocasiões. Então, se vocês me permitem, essa pequena introdução, e até hoje eu sou o diretor técnico da empresa, como eu falei para vocês, além de engenheiro de segurança do trabalho, a nossa formação aqui é sobre ergonomia. E outra coisa, meus caros amigos, ergonomia é um negócio que evolui. Aliás, não é só ergonomia, né? Se alguém diz que sabe tudo, não é verdade, fuja dessas pessoas. Eu sou um eterno aprendiz. Toda vez que aparece um problema, toda vez que aparece alguma novidade, toda vez que eu possa interagir com os associados, com o gerente de produção, eu vou lá porque eu vou aprender. E não tenho vergonha de dizer que eu sou um eterno aprendiz. Eu aprendi isso
com algumas décadas de trabalho, de várias organizações, aonde, de uma maneira geral, nós temos que reconhecer que nós somos desse tamanhozinho e nós somos eternos aprendizes. Estamos sempre aprendendo alguma coisa. Outro aspecto que me parece interessante ressaltar é fugir das soluções mirabolantes, fugir das coisas caras. Estou falando de ergonomia, por enquanto, só da ergonomia. Se alguém apresentar um projeto de adequação, de verificação, em que envolve muito custo, fuja isso. As coisas têm que ser simples. Não esqueçam que eu, como eu falei para vocês agora há pouco tempo, eu fui muito tempo na Europa diretor executivo de multinacional, aonde me pediam o tempo todo, diminua os custos, corte custos, nós temos que melhorar os nossos lucros. Então eu tinha uma visão errada de que toda vez que eu vou introduzir alguma coisa, eu teria um custo. O custo é para cortar. Ao contrário, a gente tem que raciocinar o que é investimento. Eu vou investir em alguma coisa, eu vou investir numa máquina nova, eu vou investir num treinamento, eu vou investir num produto novo. E o investimento pede o quê? O retorno sobre esse investimento. E dá para calcular, em função de vários fatores, obviamente, empíricos, para que aquelas pessoas que exercem os seus cargos nas suas respectivas empresas possam justificar os investimentos perante os acionistas das empresas, porque o dinheiro não nasce, evidentemente não cai de árvore, então você precisa fazer um plano, inclusive, ao longo do tempo, a fim de justificar esses respectivos gastos, desses investimentos. Bom, e aí? Nós começamos a importar esses produtos, comercializar aqui no Brasil, o dólar estava baixo, e aí o dólar começou a subir, e eu, como engenheiro, afinal de contas eu fui diretor e fui gerente de produção de empresas, eu teria e tenho a capacidade de produzir esses mesmos produtos aqui no Brasil. E quando o dólar começou a subir, nós começamos então a fazer esses produtos, a fabricar esses produtos aqui no Brasil, sob licença. Porque eu aprendi com os meus pais e meus avós que a ética, acima de tudo, tem que ser preservada. Se alguém projetou, se alguém fez alguma coisa, você tem que levar em conta o trabalho de pesquisa daquelas pessoas, daquelas empresas. Copiar coisas, você fazer igual, é muito simples. Hoje em dia, com o Photoshop, você pega uma foto de um produto, você muda alguma coisa ali e coloca o nome da sua nova empresa e diz que aquilo é meu. Eu particularmente, e nossa empresa não faz isso, de maneira alguma. Nós somos éticos. Então, nós sempre informamos que os nossos produtos daquela época e outros que hoje a gente fabrica ainda são fabricados sob licença. E olha só que coisa interessante, nós estudamos tanto e pesquisamos tanto que nós interagimos com essas empresas norte-americanas no sentido de não só trocar ideias de melhorar o produto, como também nós passarmos para eles algumas melhorias que a gente verificou aqui na terra daqui do Brasil, no sentido de eles poderem também verificar. Então, essa troca de experiência, essa sinergia é muito interessante. E, com o passar do tempo, eu comecei a fazer muita análise ergonômica do trabalho e todo mundo perguntava para mim, mas qual é a cadeira, qual é o assento, qual é a bancada ideal, como é que eu faço, assim, assado. E, ao longo desses anos, nós ampliamos a nossa organização e hoje nós fazemos não só a análise ergonômica do trabalho, o treinamento, enfim, mas nós também ajudamos as empresas a adequar as suas necessidades, adequar as não conformidades, seja ela do tamanho que for. Algumas coisas a gente faz, como bancadas, cadeiras e toda sorte, e algumas nós ajudamos as empresas através do nosso setor de ajuda do procurement das empresas clientes, no sentido de conhecer, adotar, comprar, enfim, implantar o projeto de adequação, de resolver o problema das não conformidades, sempre pensando, sempre raciocinando
do melhor custo, custo-benefício, planejamento financeiro. Afinal de contas, nós temos que ajudar os nossos clientes a fazer com que eles possam justificar aos seus acionistas os respectivos investimentos. E daí, não sei se vocês estão conseguindo ver alguma coisa daqui, nesse showroom nosso da fábrica aqui em Jacareí, no estado de São Paulo. Hoje a gente tem um sem número de produtos que nós fazemos, projetamos, inclusive adequamos, e aí surgiu outras variantes extremamente interessantes, como você fazer, como é que você aplicar ergonomia em áreas mais sensíveis, como fornos, como solda, como hospitais, áreas limpas, a área de fabricação de fármacos, de remédios, a área de frigorífico, enfim, aí entrava também as normas da Anvisa, que você teria que fazer a interação e a coordenação de maneira que você que você devesse atender não só a NR17, mas também as normas reguladoras preconizadas pela Anvisa. E, ao mesmo tempo, eu, como engenheiro de segurança do trabalho, comecei a perceber e comecei a interagir e a ampliar o nosso leque de ofertas de serviços e produtos, mas vamos falar de serviços, a outras leis, as outras NRs aqui do Brasil, em particular a NR12, eu poderia mencionar também até a NR10. A NR12, como vocês sabem, é a proteção ao trabalhador, ao associado de máquinas em geral. E eu comecei a perceber que há uma ligação, e não poderia deixar de ser diferente, uma ligação muito importante e interessante entre você adequar uma máquina, um produto, enfim, a NR12, mas você precisa aplicar a ergonomia. Não adianta nada eu colocar um botão, uma proteção à esquerda ou à direita, se esse botão de emergência, enfim, ou de proteção, ele faz com que eu tenha uma tensão musculoesquelética importante que vai me gerar riscos, e lá vai a NR17 contra mim. Então eu estou adequando a máquina à NR12, mas não estou cumprindo a NR17 de ergonomia. As coisas têm que ser complementares, ela tem que interagir. Não adianta você fazer só uma e fazer a outra. Não adianta eu aplicar a NR17 numa máquina sem pensar na NR12. E por que eu mencionei também a NR10? É a mesma coisa, né? Eu preciso ter proteção contra riscos elétricos, mas eu tenho que levar em conta como é que eu vou fazer a manutenção daquilo, como é que eu vou arrumar aquele produto, como é que eu vou substituir um componente elétrico, pensando e sempre levando em conta também a ergonomia. Esse conjunto, essa mescla, essa integração de todos os setores é que faz com que eu particularmente me sinto muito bem em dizer isso, muito orgulhoso de que nós podemos e devemos, né, e eu exorto, inclusive, convido até outros colegas a fazerem o mesmo, haja vista que há mercado para todo mundo, no sentido de fazer esse conjunto, essa complementação de todas as NRs, de todas as partes, e principalmente colocando num programa, os respectivos custos, os retornos, o cronograma físico-financeiro, que é isso que os nossos clientes, é isso que as pessoas, os empresários, esperam da gente como profissional ético e que possa, evidentemente, oferecer serviços para as nossas empresas. Então, eu queria encerrar esse primeiro módulo com vocês e nós vamos passar ao segundo com alguns exemplos, com algumas considerações que me parece importante. Até daqui um minutinho. Bom, amigos, dando continuidade à nossa apresentação, nossa pequena palestra aqui, eu queria chamar a atenção, nessa segunda parte, a atenção em alguns aspectos que me parecem relevantes e depois passarmos por alguns exemplos.
Eu mencionei a vocês dessa necessidade de integração, de interação entre os vários setores. Uma coisa que nós introduzimos aqui na empresa e que nós, inclusive, usamos de uma maneira cotidiana é o que a gente chama de engenharia ergonômica. Isto é, não basta só um fisioterapeuta, um profissional da saúde, fazer a análise ergonômica do trabalho e apontar as não conformidades, as tensões, enfim, os movimentos, as inclinações do corpo do associado que devem ser melhoradas. O fisioterapeuta é um profissional que eu considero um dos mais habilitados a fazer uma análise ergonômica do trabalho. Nós temos vários fisioterapeutas aqui e eu confesso a vocês que há 10, 15, 20 anos eu mesmo fazia a análise ergonômica do trabalho sozinho. Hoje eu não faço mais sozinho, eu sempre tenho comigo, ou então a gente tem nos nossos quadros de consultores vários fisioterapeutas. Só que tem um problema muito importante. Não basta só o fisioterapeuta, não basta só aquele profissional da saúde. Ele precisa ter do lado um engenheiro que conheça inclusive o processo. É necessário que se envolva a engenharia de processo. Nós temos engenheiros de processo aqui conosco. Então, quando nós fazemos uma análise ergonômica do trabalho de uma determinada empresa, de um determinado lugar ou de um setor, o que a gente faz? A gente não faz só o relatório da ET. A ET vai apontar o quê? As não conformidades. Aquela prateleira está muito baixa ou aquela prateleira está muito alta. Nós fazemos o segundo trabalho, isto é, onde nossos especialistas de ergonomia, de engenharia de processo, engenheiros mecânicos, eles vão sugerir algumas soluções. Obviamente que são sugestões e estudos preliminares, de maneira que possa a empresa em si, posteriormente, se desejar, até nos contratar, no sentido de dar continuidade à adequação das não conformidades apontadas pela ET. Afinal de contas, uma empresa alimentícia, ela fabrica chocolates. A engenharia de processo daquela empresa, ela conhece, enfim, é expert no assunto para a produção de chocolates. Se amanhã eu digo, escute, essa prateleira está baixa, alta, como é que eles vão dizer, mas o que eu faço? Como é que eu vou resolver esse problema? Menciono até, e agora entrando já do ponto de vista prático, numa empresa que nós fizemos a ET, grau de risco 3, alimentícia, químico, ambiente explosivo, consequentemente, contaminante, Anvisa, tudo ácido inoxidável alimentício, aonde nós chegamos à conclusão de que as prateleiras onde eles colocavam, armazenavam vários componentes que eles usavam para a manipulação dos seus produtos, estavam em alturas totalmente inadequadas. E nós dissemos, olha, a altura recomendada é 45, 50, 70, enfim, de altura do solo. Mas o pessoal não tinha espaço, a empresa não tinha como ampliar isso. Quanto vai custar tudo isso? Não é? E aí nós vimos, e aí que é importante ter a experiência, e não só da ergonomia, mas de uma maneira global, nós anotamos e verificamos que a empresa tinha um sistema operacional, um SAP fantástico, ela já tinha todo o sistema operacional implantado, que se você quisesse implantar isso separadamente, teria um custo muito alto. E nós sugerimos, então, uma prateleira rotativa vertical, você economizava espaço, e lá no caso específico, o metro quadrado do terreno deles, da fábrica deles, era muito caro, e nós sugerimos uma prateleira rotativa vertical, aonde bastava o associado com um simples clique com o código de barras, ele clicava, aquilo processava e entregava na altura correta, na posição correta ao associado aquela bombona, aquela caixa, enfim, aquele produto químico para que ele levasse para o setor produtivo. Mas, ao mesmo tempo,
a própria empresa, a própria engenharia da empresa diz, mas onde é que eu compro essa prateleira? Como é que eu vou especificar? Quem é que vai me ajudar na análise de eu adquirir esse equipamento, que não é barato? Não é? E outra coisa, onde é que entra a NR12? Onde é que entra a NR10 esse negócio? O contexto de geral, inclusive do ponto de vista Anvisa. Nós temos farmacêuticos, nós temos especialistas aqui que conhecem profundamente todas as normas e leis alimentícias e farmacêuticas, que nós podemos, inclusive, interagir com os colegas das empresas. Isso tudo é que eu chamo de uma engenharia ergonômica que só é possível fazer para uma organização, uma empresa que tenha vários setores ao mesmo tempo, a fim de poder oferecer uma solução integrada para a empresa. E outra coisa, se eu posso fazer NR17, se eu posso fazer NR12, eu posso fazer NR10, o cliente vai ficar muito satisfeito, porque ele tem só um responsável, uma empresa só responsável por tudo isso, e certamente, se ele for contratar a NR17 mais a NR12 mais a NR10, vai ficar com custo maior se ele conseguir contratar isso de uma só organização. Então, esse aspecto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, e outra coisa que me parece interessante, né? Eu falei no caso da prateleira rotativa, em que, no caso, as prateleiras fixas estavam de altura inadequada, mas até você sugerir uma paleteira. Hoje em dia você tem paleteiras inteligentes. Como é que você vai fazer com que, vamos imaginar, uma empresa alimentícia e de grau de risco 3, portanto, com ambiente explosivo, como é que você vai carregar as baterias dessas paleteiras ou dessas empilhadeiras? Não faz parte do contexto da ET da ergonomia, mas você tem que levar em conta, espera um pouquinho, onde é que vai ser, qual é o ambiente, qual é o local onde essas baterias vão ser carregadas. Ah, mas isso é um outro local, mas espera um pouquinho, essas baterias vão ser retiradas de lá, vão ser levantadas, peso, a bateria cara, onde é que elas vão ser depois carregadas, como é que volta para o equipamento móvel. Então vocês perceberam que a coisa é muito maior, muito abrangente. E tudo isso, modéstia à parte, nós aprendemos isso nas nossas experiências, não só quando eu estudei ergonomia há 28 anos nos Estados Unidos, mas com as visitas, com a participação nossa, não é só minha, de vários colegas, inclusive da área de alimentos, em seminários e associações e congressos médicos, congressos de engenharia de segurança, congressos de ergonomia nos Estados Unidos, na Europa e no Japão. Essa é uma das vantagens que eu posso dizer, não é bem vantagem, mas enfim, como eu disse para vocês, eu assumi um compromisso, há algum tempo atrás, de poder disseminar, compartilhar os nossos conhecimentos de ergonomia aqui no Brasil. Eu, particularmente, faço parte da Associação de Engenheiros de Segurança dos Estados Unidos, faço parte de várias associações de ergonomia e de relações de fatores humanos nos Estados Unidos, faço parte até do Conselho de Segurança norte-americano, que é um órgão extremamente importante lá, e aí não é só segurança safety, é também segurança security, né? Vocês sabem que hoje a segurança patrimonial, segurança contra terrorismo, contra eventos catastróficos é extremamente importante por várias razões. E essa troca de informações, essa nossa maneira de nós estarmos sempre atualizando os conhecimentos, me parece importante que seja dito. Outra coisa é a ABNT. A nossa empresa é associada à ABNT. A nossa empresa, ela tem um engenheiro responsável ao vender uma cadeira simples ou uma mesa ou uma bancada ergonômica. Esse engenheiro tem CREA. Ele, quando vai emitir um laudo,
um laudo daquele produto, ele vai, inclusive, recolher a RT no crédito, no caso de São Paulo, né? Eu, particularmente, sou engenheiro mecânico e de segurança do trabalho com o meu CREA devidamente registrado lá em São Paulo. Então, eu acho que isso é importante nós mencionarmos esses aspectos de integração e de coordenação nos vários sentidos da engenharia de processo, da ergonomia, da NR10 e da NR12, que me parece importante ressaltar. Queria, se me permite ainda, mencionar, por exemplo, um trator. O trator é uma máquina. Esse trator tem que, evidentemente, passar pela NR12. Mas e o assento desse trator? O assento, a cadeirinha dele, como é que ele está do ponto de vista ergonômico? As distâncias das marchas, dos câmbios, a distância da direção, etc. Como é que está a ergonomia? Uma simples empilhadeira. A empilhadeira eu vou rotulá-la, eu vou fazer com que ela atenda a NR12 em todos os seus segmentos. Mas e o assento? Normalmente empilhadeiras, elas têm um pneu, tem uma roda mais dura que não passa. Como é que aquilo anda? A coluna do associado, como é que ela se comporta? Você já deve ter visto, inclusive, que as empilhadeiras, quando elas trafegam no chão de fábrica e ao atravessar a junta de dilatação do piso, há um forte impacto na coluna do associado. Como resolver isso? Esse impacto vai direto na coluna do associado. Isso todo dia, toda hora. Como é que eu posso amortecer esses impactos? Isso numa simples empilhadeira. Paleteira é a mesma coisa, é um trator, um guindaste, uma ponte rolante, um pórtico rolante, né? Então, vocês imaginam que essas máquinas, né, elas precisam, ao você adequar a NR12, ter um componente de ergonomia muito interessante, muito importante, e deve ser feita a análise em conjunto. É esse detalhe que eu queria mencionar para vocês. Inclusive, na próxima semana, eu estou participando, porque a nossa empresa é a empresa que é filiada à ABNT, e eu, como diretor da empresa, diretor técnico, faço parte de vários comitês de ergonomia da ABNT. E, consequentemente, tenho o maior prazer e honra e orgulho de poder estar participando desses comitês e dando a minha pequena contribuição a fim de que nós possamos ter produtos, serviços, enfim, informações aqui no Brasil, não só boas e interessantes, mas principalmente também normatizadas com a ABNT. Porque uma coisa é o seguinte, por favor, quando vocês forem comprar algum produto, alguma cadeira, um banquinho semi-sentado, um apoio de pé, a imagem que vocês veem na foto, ela pode ser parecida, mas qual é a espessura da chapa? Aquilo, a solda, como é que foi feita? Qual é a espessura da tinta? Como é que foi feito o processo de tratamento da superfície contra a corrosão? Um produto antistático, uma cadeira antistática, realmente é antistático? Realmente é ESD? Atende às normas, as mais rigorosas norte-americanas, que aqui no Brasil ainda não tem? Ou é simplesmente uma cadeirinha em que a pessoa coloca lá um spray antistático, dissipativo, e rotula aquilo e vende aquilo como uma cadeira antistática? Aqui no Brasil, a umidade relativa do ar não é tão baixa assim, então os riscos de centelhas, enfim, de dissipação de alguma centelha antistática é muito pequeno. E às vezes a empresa está comprando gato por lebre. E cuidado, se aquele produto seu, aquele sistema seu, não tivesse sido comprado, adquirido, com o laudo, com o responsável técnico assinando, o seguro que você contratou, seguro que você contratou contra incêndio, contra algum risco importante, a seguradora não vai pagar. Porque a primeira coisa que ela vai dizer é o seguinte: escuta, você comprou o produto errado.
Essa centelha aqui, você danificou o seu produto eletrônico, mas é uma cadeira que o laudo não está de acordo com a norma XYZ. Então, por favor, longe de eu querer passar para vocês algumas informações comerciais, não é nosso intuito e nem quero isso, é mais um alerta no sentido de que esse produto, aquela engenharia, aquela ET, aquele treinamento está sendo feito por quem? Aquele sistema, aquele serviço, tem o teu responsável? Quem é o responsável? Qual é o currículo do responsável ou responsáveis? O que ele está fazendo? Né? Por que aquele produto custa 1.000 e o outro custa 200? Tem alguma coisa errada. Não pode custar, não pode ter essa diferença tão grande. E é por isso em que eu me despeço de vocês, dizendo que o mais importante disso tudo é nós investirmos na segurança do trabalhador, muito bem apropriado, chamado de associado. É a nossa maior riqueza, é o nosso sócio e nós temos que preservá-lo. E preservá-lo não é só no ambiente de trabalho. Vamos treiná-lo, vamos incentivar que ele aprenda a ter segurança, a diminuir os seus riscos, principalmente musculoesqueléticos, fora do ambiente de trabalho, no transporte, no lazer, a fim de que todos possam ganharmos. Afinal de contas, nós estamos nesse planeta, nesse mundo, para fazer o quê? Para ajudar o próximo e fazer com que o bem comum possa ser disseminado a todo tempo. Obrigado, até lá, boa sorte.